Dentro da tempestade, enfrentando a depressão na era moderna. Prefácio. A depressão é uma tempestade silenciosa que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. No ritmo frenético da vida moderna, com pressões sociais, econômicas e digitais cada vez mais intensas, a depressão se tornou um dos maiores desafios emocionais de nossa era. Este livro é um guia para entender, enfrentar e, principalmente, aprender a navegar por essa tempestade. Não se trata apenas de sobreviver, mas de encontrar maneiras de florescer, mesmo em meio à adversidade. Capítulo 1. O que é depressão na era moderna? Neste capítulo, vamos entender o que caracteriza a depressão hoje em dia. Como as expectativas sociais, o mundo digital, as redes sociais e o constante fluxo de informações afetam nossa mente. A comparação constante e a sensação de não ser suficiente são gatilhos para muitos. A depressão moderna tem causas únicas que diferem de outros períodos da história. O impacto das redes sociais, a era da comparação e da felicidade fabricada. Ansiedade social e pressão de sucesso, como expectativas irreais contribuem para o esgotamento mental. O efeito do excesso de informação, como a sobrecarga de dados afeta nosso bem-estar mental. Capítulo 2. Identificando os sinais da tempestade. Muitas vezes, a depressão é sutil e pode ser confundida com cansaço, estresse ou desânimo passageiro. Neste capítulo, falamos sobre os primeiros sinais e sintomas, tanto os evidentes quanto os silenciosos. Sintomas emocionais e psicológicos, tristeza persistente, desesperança e falta de interesse. Sintomas físicos, fadiga, dores inexplicáveis, e mudanças no apetite ou no sono. O isolamento social, a tendência de se afastar do convívio, mesmo quando rodeado de pessoas. Capítulo 3. A ciência da depressão. Explorando o que a neurociência e a psicologia moderna dizem sobre a depressão. Quais são os fatores biológicos, químicos e psicológicos envolvidos? Como o cérebro funciona durante episódios depressivos? Desequilíbrios químicos no cérebro, serotonina, dopamina e outros neurotransmissores. Fatores genéticos, o que a ciência sabe sobre a predisposição genética. Depressão e estilo de vida, como fatores como sono, nutrição e exercício físico influenciam o estado mental. Capítulo 4. Enfrentando a tempestade, técnicas e tratamentos. Quando você está no olho da tempestade, encontrar maneiras de se manter firme é essencial. Aqui, falaremos sobre os diferentes tratamentos disponíveis e estratégias práticas para lidar com a depressão. Terapias cognitivo-comportamentais, TCC, como mudar padrões de pensamento para melhorar o bem-estar. Medicações, antidepressivos, estabilizadores de humor e quando considerar medicamentos. Exercício e bem-estar, a importância da atividade física para o equilíbrio mental. Mindfulness e meditação, como a prática da atenção plena pode ajudar a reduzir a ansiedade e depressão. Capítulo 5. O papel das relações interpessoais. A depressão pode fazer com que você se sinta sozinho, mas o apoio de outras pessoas pode ser uma âncora importante. Neste capítulo, discutimos como as conexões sociais influenciam nossa recuperação. Como buscar ajuda, o papel dos amigos, familiares e comunidades de apoio. A importância da comunicação, falar sobre sua experiência e superar o estigma da depressão. Relações tóxicas, identificar e afastar-se de dinâmicas que agravam a depressão. Capítulo 6. Depressão no local de trabalho. O ambiente de trabalho pode ser um grande fator de estresse e depressão. Discutimos como lidar com a depressão no contexto profissional, quando e como buscar apoio no trabalho e estratégias para equilibrar a vida profissional e pessoal. Burnout, a linha tênue entre estresse ocupacional e depressão. Sinalizando o problema, quando e como falar sobre depressão no trabalho. A cultura de alta performance, os perigos do perfeccionismo e da cultura da produtividade extrema. Capítulo 7. Depressão e o mundo digital. Nossa era digital mudou completamente a forma como interagimos e consumimos informação. Como esse novo mundo afeta nossa saúde mental? Discutiremos as armadilhas e como utilizar a tecnologia de forma mais consciente. O efeito das redes sociais, comparações, validação externa e a distorção da realidade. Overdose digital, como o tempo de tela afeta o cérebro e as emoções.
Criando limites saudáveis, usar a tecnologia de forma intencional para proteger sua saúde mental. Capítulo 8. Caminhando para fora da tempestade. O caminho para fora da depressão pode ser longo, mas há esperança. Neste último capítulo, falamos sobre estratégias de longo prazo para manter o equilíbrio mental e emocional, e como podemos encontrar significado e propósito mesmo após enfrentar a depressão. Criando uma rotina de autocuidado, pequenos hábitos que fazem grandes diferenças. Resiliência emocional, desenvolvendo a capacidade de se adaptar e crescer através das dificuldades. A importância do propósito, encontrar sentido na vida após a depressão. Conclusão. Enfrentar a depressão é um desafio profundo, mas com as ferramentas certas, apoio adequado e uma mentalidade resiliente, é possível encontrar clareza mesmo dentro da tempestade. Este livro não é uma solução rápida, mas um guia para ajudá-lo a navegar as águas turbulentas da depressão moderna. Capítulo 1. O que é depressão na era moderna? A depressão sempre foi uma condição psicológica profundamente enraizada na experiência humana, porém suas manifestações, causas e gatilhos mudaram ao longo das eras. Na era moderna, vivemos cercados por estímulos incessantes e uma constante exigência de performance e produtividade, que afetam profundamente nossa saúde mental. Este capítulo busca compreender o que caracteriza a depressão nos tempos atuais e quais fatores exclusivos dessa época contribuem para o aumento de diagnósticos. As expectativas sociais na era moderna. Um dos pilares da depressão no mundo moderno são as expectativas sociais. Vivemos em um tempo em que o sucesso é frequentemente medido por padrões superficiais, status social, aparência física, conquistas profissionais e materiais. Isso gera uma sensação de competição e insuficiência. Mesmo aqueles que conseguem atingir esses padrões são vítimas de um ciclo vicioso de autocobrança. A felicidade é condicionada à ideia de que sempre é possível ter mais, ser mais, fazer mais. Essa pressão se reflete diretamente no crescimento dos índices de depressão. As pessoas são levadas a acreditar que, se não atingem certos marcos de vida, como uma carreira bem-sucedida ou uma vida social vibrante, elas são menos. Essa sensação de inadequação, de não ser suficiente, é um dos principais gatilhos para a depressão moderna. Enquanto isso, as emoções negativas como tristeza, desânimo e solidão são frequentemente mascaradas, consideradas fraquezas em uma sociedade que preza pelo otimismo constante e pela produtividade. O impacto das redes sociais, a era da comparação e da felicidade fabricada. As redes sociais são uma das maiores influências sobre o bem-estar emocional na era moderna. Elas criaram uma plataforma global de comparação constante. O que antes era uma questão de observar o sucesso do vizinho ou do colega de trabalho, hoje se amplificou em uma escala massiva. Em segundos, somos expostos a imagens cuidadosamente selecionadas de vidas que parecem perfeitas. As redes sociais são um palco onde cada pessoa exibe apenas os melhores momentos, fabricando uma felicidade superficial e uma vida idealizada. A armadilha reside na comparação. Os indivíduos olham para essas imagens e se sentem menores. O sentimento de que todos estão se saindo melhor do que eu cria uma lacuna entre a realidade pessoal e as ilusões que as redes sociais projetam. A felicidade que parece constante nas postagens dos outros faz com que qualquer sentimento de tristeza ou frustração se intensifique, criando um ciclo de inadequação e desânimo. A felicidade fabricada nas redes sociais mascara o fato de que as lutas internas são universais. No entanto, quando se vê apenas a superfície, os sorrisos, as conquistas, as viagens, a realidade pessoal parece desproporcionalmente sombria. E isso agrava o isolamento, pois a pessoa deprimida pode sentir que suas emoções não são válidas ou são únicas, reforçando o sentimento de solidão. Ansiedade social e pressão de sucesso, a construção de expectativas irreais. A sociedade contemporânea também é marcada por uma pressão extrema por sucesso e realização pessoal. Desde a infância, somos bombardeados com a ideia de que devemos alcançar grandes coisas, ser excepcionais e, mais importante, parecer bem-sucedidos. As expectativas são constantemente elevadas, e não alcançar tais metas cria uma sensação de fracasso. Isso tem um impacto direto na autoimagem e no bem-estar emocional. A chamada cultura da performance incentiva a exaustão como sinal de sucesso.
Estar sempre ocupado, sobrecarregado e nunca satisfeito são símbolos de um progresso constante. Mas o custo emocional é alto. Muitos desenvolvem ansiedade social devido à necessidade de se encaixar nesses moldes, de se mostrar produtivo e realizado. O esgotamento mental se instala quando a pessoa percebe que não consegue acompanhar as exigências da sociedade, do trabalho e, muitas vezes, de si mesma. As expectativas irreais não vêm apenas do ambiente de trabalho. Nas relações interpessoais, o mesmo fenômeno acontece. A pressão para manter uma vida social ativa, interessante e repleta de momentos instagramáveis pode contribuir para o estresse, consequentemente, para a depressão. O medo de não ser aceito ou de não corresponder às expectativas cria um ciclo de esgotamento emocional que afeta todas as áreas da vida. O efeito do excesso de informação, como a sobrecarga de dados, afeta o bem-estar mental. A era digital trouxe uma característica marcante para a vida moderna: a sobrecarga de informações. Somos bombardeados diariamente por uma infinidade de dados, opiniões, notícias, vídeos, textos e interações. Nosso cérebro, projetado para processar informações em doses limitadas, está sobrecarregado com a quantidade de conteúdo que consumimos. Esse excesso de informação tem um impacto direto no bem-estar mental. A todo momento, lidamos com novos estímulos e com a necessidade de filtrá-los, processá-los e reagir a eles. A sensação de estar desatualizado ou desconectado gera uma pressão psicológica adicional. Além disso, notícias constantes sobre crises globais, problemas sociais, violência e catástrofes ambientais aumentam os níveis de estresse e ansiedade. Estudos mostram que o consumo excessivo de informações pode desencadear sintomas de depressão, principalmente quando associado à incapacidade de gerenciar o que se consome. A sensação de falta de controle sobre a quantidade e qualidade do conteúdo que acessamos pode gerar um estado de sobrecarga cognitiva, um esgotamento mental profundo. A singularidade da depressão moderna. A depressão na era moderna não se limita a fatores biológicos ou psicológicos tradicionais. Ela é um reflexo direto das complexidades do mundo contemporâneo. O digital invadiu todos os aspectos da vida, e as pressões sociais, as redes de comparação e a sobrecarga de informações criaram novos caminhos para o esgotamento emocional. Compreender essa nova forma de depressão é o primeiro passo para enfrentar suas causas e encontrar maneiras de superá-la. Ao longo deste livro, exploraremos essas questões em profundidade, oferecendo não apenas uma análise, mas também estratégias para lidar com essa condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Capítulo 2. Identificando os sinais da tempestade. A depressão pode ser vista como uma tempestade que se aproxima silenciosamente, às vezes sem que percebamos. Ao contrário de doenças físicas que apresentam sintomas claros, a depressão frequentemente se manifesta de forma sutil, muitas vezes sendo confundida com cansaço, estresse ou apenas uma fase difícil. Saber reconhecer seus sinais é crucial para buscar ajuda antes que a condição se intensifique. Neste capítulo, vamos explorar os sintomas da depressão, tanto os mais evidentes quanto os mais silenciosos, que se disfarçam como aspectos rotineiros da vida moderna. Sintomas emocionais e psicológicos, quando a tristeza se transforma em desespero. Uma das marcas mais reconhecíveis da depressão é a tristeza persistente. Contudo, não estamos falando apenas de uma tristeza passageira, mas sim de uma melancolia profunda, que parece não ter causa aparente e que dura dias, semanas ou até meses. Esse sentimento vai além de uma simples decepção ou frustração, é uma tristeza que consome, um vazio que persiste mesmo quando, externamente, tudo parece estar bem. Outro sintoma emocional é a sensação de desesperança. Pessoas deprimidas podem sentir que nada vai melhorar ou que não há sentido em continuar tentando. Esse estado mental leva a uma visão pessimista da vida, onde cada desafio parece intransponível e cada meta inalcançável. O futuro parece sombrio e sem perspectiva, e a capacidade de encontrar prazer ou significado nas coisas que antes traziam alegria é severamente afetada. A falta de interesse em atividades antes prazerosas é um dos sinais mais marcantes. Hobbies, amizades, até mesmo o prazer de pequenas conquistas do dia a dia, tudo perde seu apelo. O termo clínico para esse sintoma é anedonia, e ele é um dos sinais mais silenciosos e devastadores da depressão.
Quando a capacidade de sentir alegria é diminuída ou anulada, o mundo se torna cinzento, e a pessoa deprimida muitas vezes se sente entorpecida, desconectada de suas próprias emoções. Além disso, sentimentos de culpa excessiva e inutilidade são frequentes. A mente de uma pessoa deprimida frequentemente rumina pensamentos autodepreciativos, acreditando que é um fardo para os outros ou que seus erros são imperdoáveis. Essa culpa pode ser paralisante e intensificar o sofrimento emocional, afastando a pessoa de soluções práticas para seus problemas. Sintomas físicos: quando o corpo reflete o estado mental. A depressão não se limita à mente, ela também atinge o corpo de maneira profunda. Muitas vezes, os sinais físicos são confundidos com outras condições, mas a conexão entre mente e corpo faz com que a saúde física seja diretamente impactada pela depressão. Um dos sintomas físicos mais comuns é a fadiga crônica. Pessoas deprimidas podem sentir uma exaustão constante, mesmo que tenham dormido o suficiente. A sensação de cansaço vai além do físico, é como se a pessoa estivesse drenada de energia emocional e mentalmente. Essa fadiga, somada à falta de motivação, pode fazer com que atividades simples, como levantar-se da cama ou realizar tarefas cotidianas, pareçam um esforço imenso. Outro sintoma físico é a presença de dores inexplicáveis, como dores de cabeça, dores musculares ou desconfortos gastrointestinais. Esses sintomas, muitas vezes sem causa médica identificável, são formas pelas quais o corpo expressa o estresse e a angústia emocional. A pessoa pode ir a médicos, realizar exames, mas não encontrar explicação física para essas dores. Isso pode gerar mais frustração, agravando ainda mais a sensação de impotência diante da depressão. Mudanças no apetite são outro sinal importante. Algumas pessoas deprimidas perdem completamente o interesse pela comida, sentindo-se apáticas em relação às refeições, o que pode levar à perda de peso. Outras podem encontrar conforto temporário na comida, usando-a como uma fuga emocional, resultando em ganho de peso. A depressão, portanto, pode alterar drasticamente o relacionamento da pessoa com a alimentação. Os distúrbios do sono também são muito comuns. A insônia, a dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo, é frequentemente relatada. A mente agitada com pensamentos negativos pode dificultar o relaxamento necessário para uma boa noite de sono. Em outros casos, o oposto ocorre: a pessoa deprimida pode dormir excessivamente, usando o sono como uma forma de escape da realidade, mas acorda ainda se sentindo exausta e sem energia para enfrentar o dia. O isolamento social, a tempestade interna que afasta. Um dos aspectos mais silenciosos, porém devastadores, da depressão é o isolamento social. Muitas pessoas que estão passando por uma depressão começam a se afastar dos outros, mesmo que estejam rodeadas por amigos, familiares ou colegas de trabalho. Esse afastamento pode ser físico, onde a pessoa evita eventos sociais e encontros, ou emocional, onde ela está presente fisicamente, mas se sente desconectada das interações ao seu redor. Esse isolamento pode ser resultado de vários fatores. Primeiro, a pessoa deprimida pode sentir que não tem energia ou vontade de interagir socialmente. As conversas, que antes eram prazerosas, agora parecem exaustivas, e a ideia de se expor a outras pessoas pode gerar ansiedade. Além disso, a depressão pode fazer com que a pessoa se sinta inadequada ou um fardo, acreditando que os outros não a entenderiam ou que estariam melhor sem sua presença. Há também um aspecto de autodefesa nesse isolamento. A pessoa pode se afastar porque teme ser julgada ou incompreendida. A vulnerabilidade emocional da depressão torna qualquer interação social potencialmente dolorosa, especialmente em um mundo onde o bem-estar e o otimismo são frequentemente exaltados. Assim, a pessoa deprimida evita situações em que sente que precisa esconder sua dor, o que apenas reforça o ciclo de solidão. Mesmo quando cercada por outras pessoas, a sensação de solidão pode ser esmagadora. É como se houvesse uma barreira invisível separando a pessoa deprimida do resto do mundo. Essa desconexão emocional é um dos sinais mais difíceis de detectar, tanto para quem sofre quanto para aqueles ao redor, já que pode ser facilmente mascarada por comportamentos automáticos ou sociais. A importância de identificar os sinais. Identificar os sinais da depressão é o primeiro passo para enfrentá-la.
Muitas vezes, a pessoa pode não perceber que está deprimida, atribuindo seus sentimentos e sintomas a causas externas, como estresse no trabalho, problemas financeiros ou questões pessoais. No entanto, quando esses sinais se tornam persistentes e começam a interferir em várias áreas da vida, é crucial reconhecer que algo mais profundo está acontecendo. A depressão é uma condição tratável, mas quanto mais cedo for identificada, mais eficaz será o tratamento. Se você ou alguém próximo está demonstrando esses sinais, tristeza persistente, falta de interesse, isolamento social, fadiga, dores inexplicáveis ou alterações no sono e apetite, é fundamental buscar apoio. A tempestade da depressão pode ser devastadora, mas com o reconhecimento precoce e a ajuda adequada, é possível navegar por ela e encontrar clareza. Capítulo 3. A ciência da depressão. A depressão é uma condição complexa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para entender essa doença de forma mais profunda, é fundamental explorar o que a neurociência e a psicologia moderna têm a dizer sobre seus mecanismos. Este capítulo se debruça sobre os fatores biológicos, químicos e psicológicos que estão envolvidos na depressão, bem como sobre como o cérebro funciona durante episódios depressivos. Desequilíbrios químicos no cérebro. Um dos principais aspectos que a ciência identifica em relação à depressão é o desequilíbrio químico no cérebro. Neurotransmissores, que são substâncias químicas que transmitem sinais entre os neurônios, desempenham um papel crucial na regulação do humor e das emoções. Os principais neurotransmissores associados à depressão são a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. Serotonina. Este neurotransmissor está frequentemente relacionado ao bem-estar e à felicidade. Baixos níveis de serotonina estão associados à depressão, e muitos antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, visam aumentar sua disponibilidade no cérebro. Estudos mostram que a serotonina pode afetar o sono, o apetite e a função cognitiva, todos fatores que podem ser impactados durante episódios depressivos. Dopamina. Este neurotransmissor é associado ao sistema de recompensa do cérebro e desempenha um papel importante na motivação e na sensação de prazer. Em pessoas com depressão, a atividade dopaminérgica pode ser reduzida, levando a uma perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, um sintoma conhecido como anedonia. Norepinefrina. Também envolvida na regulação do humor, a norepinefrina afeta a resposta ao estresse e pode estar relacionada à atenção e ao foco. Desequilíbrios nesse neurotransmissor podem contribuir para a sensação de fadiga e dificuldades de concentração, comuns em indivíduos depressivos. Esses neurotransmissores não funcionam isoladamente, eles interagem em redes complexas no cérebro. Alterações em um neurotransmissor podem afetar os níveis de outros, criando um ciclo de disfunção que pode exacerbar os sintomas da depressão. Fatores genéticos. A genética também desempenha um papel significativo na predisposição à depressão. Estudos de gêmeos e famílias sugerem que a depressão pode ter um componente hereditário. Pesquisas indicam que se um dos pais sofre de depressão, o risco de os filhos desenvolverem a condição aumenta. No entanto, é importante ressaltar que a genética não é o único fator. A interação entre predisposições genéticas e fatores ambientais, como estresse e traumas, é fundamental para a manifestação da depressão. A ciência está avançando na identificação de genes específicos que podem estar associados à depressão. Estudos têm mostrado que variações em certos genes relacionados à regulação da serotonina e à resposta ao estresse podem aumentar a vulnerabilidade a essa condição. Contudo, a complexidade da genética humana torna desafiador identificar um único gene da depressão. Em vez disso, acredita-se que múltiplos genes interajam com fatores ambientais para aumentar o risco. Depressão e estilo de vida. Além dos fatores biológicos e genéticos, o estilo de vida tem um impacto profundo sobre a saúde mental. Aspectos como sono, nutrição e exercício físico são fundamentais para o estado mental e emocional de um indivíduo. Sono. A relação entre sono e depressão é bidirecional. A falta de sono adequado pode contribuir para o desenvolvimento da depressão, enquanto a depressão pode dificultar o sono reparador. A privação do sono pode afetar a regulação emocional e aumentar a reatividade ao estresse, exacerbando os sintomas depressivos. Práticas de higiene do sono, como estabelecer uma rotina de sono consistente e criar um ambiente propício ao descanso, são vitais para a saúde mental. Nutrição.
A alimentação é outro fator crucial na regulação do humor. Estudos sugerem que uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e ácidos graxos ômega 3 pode ter um efeito positivo na saúde mental. Por outro lado, dietas ricas em açúcares refinados e gorduras saturadas podem estar associadas ao aumento dos sintomas depressivos. Nutrientes como vitaminas do complexo B, vitamina D e minerais como zinco e magnésio também desempenham papéis importantes na saúde cerebral e emocional. Exercício físico. A atividade física regular é uma das intervenções mais recomendadas para melhorar a saúde mental. O exercício libera endorfinas e outros neurotransmissores que promovem o bem-estar. Além disso, a prática de exercícios tem sido associada à redução dos sintomas de depressão e ansiedade. Mesmo atividades simples, como caminhadas diárias, podem ter um impacto significativo na saúde mental. O funcionamento do cérebro durante episódios depressivos. Durante episódios depressivos, o cérebro passa por mudanças significativas em sua estrutura e funcionamento. As regiões do cérebro que são frequentemente afetadas incluem o córtex pré-frontal, que está envolvido no controle emocional e na tomada de decisões, e a amígdala, que regula as emoções, especialmente o medo e a ansiedade. Em pessoas com depressão, a atividade na amígdala pode ser aumentada, enquanto a atividade no córtex pré-frontal pode ser reduzida, resultando em dificuldades na regulação emocional. Além disso, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo do tempo, pode ser prejudicada em indivíduos com depressão. Essa condição pode afetar a formação de novas conexões neurais e a capacidade do cérebro de se recuperar de experiências negativas. Conclusão: compreender a ciência da depressão é essencial para desmistificar essa condição e desenvolver estratégias de enfrentamento eficazes. A depressão é uma doença multifacetada, influenciada por fatores biológicos, químicos, genéticos e de estilo de vida. Ao se equipar com esse conhecimento, os indivíduos podem se sentir mais capacitados a buscar ajuda e implementar mudanças que promovam a saúde mental. Ao final, o que emerge dessa complexidade é a esperança de que, com apoio e compreensão, é possível navegar pelos desafios da depressão e encontrar um caminho para a recuperação e o bem-estar. Capítulo 4. Enfrentando a tempestade, técnicas e tratamentos. Quando a depressão se instala, ela pode parecer uma tempestade implacável, com ventos de desespero e uma névoa densa de tristeza que obscurece qualquer perspectiva de melhora. A sensação de impotência é avassaladora, mas é possível enfrentar essa tempestade e encontrar clareza. Felizmente, há uma variedade de tratamentos e técnicas disponíveis para ajudar quem está lidando com a depressão. Este capítulo explora abordagens terapêuticas, tratamentos médicos e práticas de bem-estar que podem ser ferramentas poderosas para aliviar os sintomas da depressão e promover a recuperação. Terapias cognitivo-comportamentais, TCC, transformando o pensamento para melhorar o bem-estar. Uma das abordagens mais eficazes no tratamento da depressão é a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que busca modificar padrões de pensamento disfuncionais. A TCC parte do princípio de que nossos pensamentos, emoções e comportamentos estão interconectados. Quando pensamentos negativos e irracionais dominam a mente, eles podem influenciar diretamente as emoções e os comportamentos, criando um ciclo de depressão. Por exemplo, uma pessoa deprimida pode interpretar qualquer contratempo como uma evidência de fracasso pessoal ou acreditar que situações negativas nunca vão melhorar. A TCC ajuda a identificar esses pensamentos automáticos e a substituí-los por crenças mais realistas e positivas. Esse processo, chamado de reestruturação cognitiva, permite que a pessoa desenvolva uma nova perspectiva sobre suas dificuldades, aliviando a pressão emocional e o sofrimento. Além da reestruturação cognitiva, a TCC ensina técnicas práticas para enfrentar situações desafiadoras. A pessoa aprende a dividir grandes tarefas em pequenas metas alcançáveis, o que facilita a sensação de controle e realização. A TCC também inclui técnicas de ativação comportamental, incentivando o indivíduo a participar de atividades prazerosas e gratificantes, mesmo quando o desejo de fazê-las está ausente. Esse retorno gradual à ação pode quebrar o ciclo de apatia e desânimo. O benefício da TCC é que ela oferece ferramentas que podem ser aplicadas fora do ambiente terapêutico.
Com o tempo, a pessoa desenvolve habilidades para identificar e modificar seus próprios padrões de pensamento, tornando-se mais resiliente diante das adversidades emocionais. Medicações, quando considerar antidepressivos e estabilizadores de humor. Embora a TCC e outras formas de psicoterapia sejam eficazes para muitas pessoas, há casos em que a depressão é tão intensa que a intervenção farmacológica se torna necessária. Medicamentos como antidepressivos e estabilizadores de humor são prescritos quando os sintomas de depressão interferem significativamente na capacidade de funcionamento diário, impedindo a pessoa de se beneficiar plenamente da terapia. Os antidepressivos mais comuns incluem inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, que aumentam os níveis de serotonina no cérebro, um neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. Os ISRS, como fluoxetina, sertralina e escitalopram, são geralmente bem tolerados, com menos efeitos colaterais que as medicações mais antigas. Outra classe de antidepressivos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, IRSN, como a venlafaxina e duloxetina, também são amplamente utilizados e atuam tanto na serotonina quanto na noradrenalina, ajudando a regular o humor e os níveis de energia. Estabilizadores de humor, como o lítio ou anticonvulsivantes, são frequentemente usados em casos de depressão bipolar ou quando há ciclos de euforia e depressão. Eles ajudam a nivelar os extremos emocionais, prevenindo recaídas e estabilizando o humor ao longo do tempo. É importante lembrar que os medicamentos para depressão não são uma solução mágica, nem agem imediatamente. Pode levar semanas para que os efeitos completos sejam sentidos, e encontrar a dosagem correta pode exigir ajustes. Além disso, os antidepressivos são geralmente mais eficazes quando combinados com psicoterapia, pois os medicamentos ajudam a regular o humor, enquanto a terapia aborda os aspectos psicológicos da depressão. Tomar a decisão de iniciar um tratamento com medicação pode ser difícil, pois há um estigma social em torno dos psicofármacos. No entanto, eles são uma ferramenta válida e necessária para muitas pessoas que sofrem de depressão grave. Assim como tomaríamos medicamentos para diabetes ou hipertensão, os antidepressivos podem ser essenciais para equilibrar a química cerebral em um momento de crise. Exercício e bem-estar, movendo o corpo, acalmando a mente. Uma ferramenta poderosa no combate à depressão, frequentemente subestimada, é a atividade física. O exercício regular é uma das práticas mais simples e eficazes para promover o bem-estar mental, além de contribuir para a saúde física. Embora a depressão cause fadiga e apatia, tornando o exercício desafiador, o esforço de se movimentar pode gerar benefícios significativos. O exercício libera endorfinas, neurotransmissores que promovem sensações de felicidade e alívio da dor. Além disso, a atividade física aumenta os níveis de serotonina e dopamina no cérebro, substâncias que afetam diretamente o humor e a sensação de prazer. Estudos mostram que a prática regular de exercícios físicos pode ser tão eficaz quanto medicamentos antidepressivos em casos leves a moderados de depressão. Caminhadas ao ar livre, yoga, natação, corrida ou até mesmo dança são ótimos exemplos de atividades que podem trazer benefícios mentais. O importante é encontrar uma atividade que seja acessível e prazerosa, começando devagar e aumentando a intensidade conforme o corpo se adapta. Além dos benefícios químicos, o exercício físico oferece uma distração saudável. Ele permite que a pessoa saia de sua cabeça e se concentre no presente, aliviando temporariamente a sobrecarga emocional. A sensação de realização ao completar uma rotina de exercícios também ajuda a restaurar a confiança e o senso de controle sobre a própria vida. Mindfulness e meditação, cultivando a atenção plena para reduzir a ansiedade e depressão. Uma prática cada vez mais reconhecida no tratamento da depressão é o mindfulness, ou atenção plena, que se concentra em viver o momento presente de forma plena e consciente, sem julgamento. A meditação mindfulness ensina a pessoa a observar seus pensamentos e emoções sem se envolver com eles de forma reativa ou automática. Na depressão, a mente frequentemente se enreda em ruminações, pensamentos negativos repetitivos que reforçam o sentimento de desesperança. A prática do mindfulness permite criar uma distância saudável desses pensamentos, reconhecendo-os como eventos mentais temporários, ao invés de verdades absolutas. Esse distanciamento ajuda a quebrar o ciclo de pensamentos autodestrutivos. Capítulo 5. O papel das relações interpessoais.
A depressão é muitas vezes descrita como uma experiência solitária. Para quem a enfrenta, o isolamento pode parecer uma resposta natural à dor emocional, criando um ciclo difícil de romper. Mesmo cercada de pessoas, a pessoa deprimida pode sentir uma desconexão profunda com aqueles ao seu redor, como se vivesse em uma bolha invisível. No entanto, embora a depressão tenda a nos afastar dos outros, as relações interpessoais desempenham um papel crucial na recuperação. Ter uma rede de apoio, amigos, familiares ou mesmo profissionais, pode ser a âncora que mantém uma pessoa firme em meio à tempestade. Neste capítulo, vamos explorar como as conexões humanas são fundamentais para enfrentar a depressão, desde a importância de buscar ajuda até a necessidade de identificar relações que possam estar prejudicando o processo de recuperação. Compreender e trabalhar ativamente nessas áreas pode transformar o caminho da cura. Como buscar ajuda? O papel dos amigos, familiares e comunidades de apoio. Buscar ajuda quando estamos lutando contra a depressão pode ser uma das tarefas mais desafiadoras, porque a própria natureza da doença frequentemente desencoraja essa ação. A depressão distorce a percepção, levando-nos a acreditar que somos um fardo para os outros ou que ninguém realmente se importa. É comum pensar que ninguém poderia entender o que estamos passando, ou que compartilhar nossos sentimentos apenas traria mais sofrimento. No entanto, essas percepções são reflexos da condição mental e não da realidade. As pessoas ao nosso redor podem ser uma fonte essencial de apoio. Amigos e familiares muitas vezes querem ajudar, mas podem não saber como fazê-lo. Abrir-se sobre a depressão pode ser um primeiro passo importante para permitir que aqueles próximos saibam como apoiar de forma eficaz. Às vezes, a ajuda de um amigo não virá na forma de conselhos, mas simplesmente na presença, no ato de ouvir sem julgamento ou no encorajamento para buscar ajuda profissional. Além dos amigos e familiares, comunidades de apoio, como grupos de suporte emocional, tanto presenciais quanto online, podem proporcionar um espaço seguro para compartilhar experiências com pessoas que estão passando por situações semelhantes. Esses grupos são locais onde a empatia prevalece, já que todos ali compreendem, em diferentes graus, o que significa lutar contra a depressão. Participar dessas comunidades pode quebrar a sensação de isolamento e proporcionar alívio ao perceber que não estamos sozinhos. Buscar ajuda também pode significar procurar um terapeuta ou psicólogo, alguém treinado para lidar com as complexidades emocionais e mentais da depressão. Profissionais da saúde mental podem oferecer uma perspectiva objetiva e ferramentas práticas para lidar com os sintomas, além de guiar o processo de autoconhecimento e cura. A importância da comunicação, falar sobre sua experiência e superar o estigma da depressão. Um dos maiores obstáculos para buscar apoio é o estigma que ainda cerca a depressão. Em muitos contextos culturais e sociais, a depressão é vista como um sinal de fraqueza ou falha pessoal, o que leva muitas pessoas a ocultarem seu sofrimento. Esse estigma pode vir da sociedade em geral, mas também pode ser internalizado, gerando uma espécie de vergonha que impede a pessoa de compartilhar o que está passando. Por isso, a comunicação aberta e honesta é essencial para desafiar esses preconceitos e permitir que o apoio aconteça. Falar sobre a depressão, mesmo que inicialmente com uma ou duas pessoas de confiança, pode ser um passo libertador. Compartilhar as dificuldades que você está enfrentando ajuda a normalizar a experiência e reduz a carga emocional que vem de enfrentar tudo sozinho. Quanto mais falamos sobre saúde mental de maneira aberta, mais desmistificamos a depressão e criamos uma cultura de aceitação e apoio. Expressar o que estamos sentindo não só ajuda a esclarecer nossos próprios pensamentos, mas também permite que aqueles ao nosso redor compreendam melhor como nos ajudar. Muitas vezes, amigos e familiares querem apoiar, mas podem não entender o que você precisa, ou mesmo não perceber a gravidade da situação. Ao comunicar suas emoções, medos e necessidades, você não apenas fortalece seus laços interpessoais, mas também cria um ambiente mais receptivo à recuperação. Além disso, é importante lembrar que nem sempre será possível falar sobre a depressão com todos os que nos cercam. Nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com essas conversas, e tudo bem. O importante é identificar quem em sua vida oferece um espaço seguro e confiar nessa rede. Relações tóxicas, identificar e afastar-se de dinâmicas que agravam a depressão.
Enquanto as relações saudáveis desempenham um papel vital na recuperação da depressão, o oposto também é verdadeiro. Relacionamentos tóxicos podem exacerbar a condição. Relações abusivas, manipuladoras ou excessivamente críticas drenam a energia emocional e mental, aumentando a sensação de desesperança e isolamento. Uma das características mais insidiosas da depressão é a tendência a nos fazer acreditar que merecemos o sofrimento ou que não podemos esperar algo melhor. Isso pode fazer com que pessoas em depressão permaneçam em relacionamentos prejudiciais, acreditando que não têm outra opção ou que o problema reside inteiramente nelas. Esses relacionamentos tóxicos podem incluir não apenas parcerias românticas, mas também amizades, relações familiares ou até mesmo ambientes de trabalho. Reconhecer uma relação tóxica nem sempre é fácil. Pode ser necessário refletir sobre como você se sente após interagir com certas pessoas. Você se sente drenado, criticado ou inadequado após conversas ou encontros com essa pessoa. Essa relação valida suas emoções e permite que você seja vulnerável, ou reforça sentimentos de inadequação. Ao identificar essas dinâmicas, o próximo passo é trabalhar no distanciamento. Isso pode significar cortar completamente os laços ou, em alguns casos, estabelecer limites claros que protejam seu bem-estar. Embora afastar-se de uma relação tóxica possa ser doloroso no início, esse processo é essencial para criar o espaço emocional necessário para a cura e o crescimento. Por outro lado, é igualmente importante cercar-se de pessoas que ofereçam apoio genuíno e empatia. Relações saudáveis e nutritivas ajudam a recuperar a confiança e a autoestima, e fornecem um alicerce sólido sobre o qual você pode construir sua recuperação. Capítulo 6. Depressão no local de trabalho. O ambiente de trabalho pode ser um dos maiores gatilhos para o desenvolvimento ou agravamento da depressão. Nas últimas décadas, com a globalização, a era digital e a crescente competitividade em diversos setores, o local de trabalho tornou-se uma arena de alta pressão. Se antes o trabalho era apenas uma parte da vida de uma pessoa, hoje, para muitos, ele ocupa o centro de sua identidade e valor pessoal. Essa mudança trouxe um nível inédito de estresse, e a linha entre o estresse ocupacional e a depressão tornou-se cada vez mais tênue. A depressão no contexto profissional não apenas afeta o desempenho do indivíduo, mas também sua capacidade de lidar com as demandas do trabalho, prejudicando relacionamentos com colegas, diminuindo a produtividade, em casos extremos, levando à incapacitação. No entanto, devido ao estigma associado à saúde mental, muitos trabalhadores hesitam em buscar ajuda ou falar abertamente sobre o problema, o que agrava ainda mais a situação. Neste capítulo, discutiremos como a depressão pode se manifestar no local de trabalho, o impacto do burnout, como e quando buscar apoio, e estratégias para equilibrar a vida profissional e pessoal em uma cultura de alta performance. Burnout, a linha tênue entre estresse ocupacional e depressão. O burnout, ou esgotamento profissional, é uma condição cada vez mais comum, especialmente em ambientes de trabalho intensos. O termo se refere a um estado de exaustão física, emocional e mental causado por um estresse prolongado e excessivo no trabalho. Embora o burnout seja uma condição distinta da depressão, ele frequentemente se sobrepõe e pode evoluir para um quadro depressivo se não for tratado adequadamente. Os sintomas do burnout incluem exaustão crônica, desapego emocional em relação ao trabalho, sensação de ineficácia e falta de realização. É importante reconhecer que o burnout não se limita ao simples cansaço. Ele envolve uma desconexão emocional, em que o trabalho que antes era motivador agora parece irrelevante, e o profissional se sente desvalorizado ou sobrecarregado além de suas capacidades. Essa experiência de desgaste constante pode, eventualmente, evoluir para um quadro depressivo. Quando alguém está nesse nível de exaustão, a habilidade de lidar com o estresse e a pressão diminui, tornando o indivíduo mais vulnerável a sentimentos de desesperança, baixa autoestima e falta de propósito, sinais claros de depressão. Os limites entre o burnout e a depressão podem ser difíceis de discernir. No entanto, a principal diferença está na amplitude do impacto emocional. Enquanto o burnout tende a estar limitado ao contexto profissional, a depressão se estende a todas as áreas da vida, afetando não apenas o trabalho, mas também os relacionamentos, hobbies, e a própria percepção de valor pessoal. Sinalizando o problema, quando e como falar sobre depressão no trabalho.
Decidir quando e como abordar o tema da depressão no trabalho é uma escolha delicada. O estigma ainda associado às questões de saúde mental pode fazer com que as pessoas hesitem em se abrir para colegas ou gestores. No entanto, há momentos em que a depressão se torna tão debilitante que é necessário falar sobre o problema para que medidas de suporte sejam tomadas. O primeiro passo é avaliar o ambiente de trabalho. Algumas empresas e gestores têm uma abordagem mais aberta e acolhedora em relação à saúde mental, enquanto outros podem ser menos receptivos. Independentemente do contexto, é importante que a pessoa que enfrenta a depressão se sinta no controle da situação e decida como deseja comunicar seu estado de saúde. Ao falar sobre depressão no trabalho, pode ser útil buscar apoio com o setor de recursos humanos, que muitas vezes tem a responsabilidade de garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os funcionários. O RH também pode fornecer informações sobre políticas de licença médica, ajustes de carga de trabalho ou apoio psicológico que a empresa pode oferecer. Para quem decide conversar diretamente com um gestor, é essencial ser honesto, mas também estratégico. Não é necessário entrar em detalhes íntimos sobre a vida pessoal, mas pode ser útil explicar como a depressão está impactando o trabalho e o que pode ser feito para ajudar no processo de recuperação. Pedir uma redução temporária de responsabilidades ou um ajuste no cronograma pode ser necessário para que o funcionário consiga se recuperar sem se sentir ainda mais sobrecarregado. Um aspecto importante a ser considerado é o momento de iniciar essa conversa. Se os sintomas da depressão estão começando a afetar o desempenho, mas ainda é possível gerenciá-los, é melhor falar antes que a situação piore. Esperar até que a depressão esteja em um estágio avançado pode dificultar a recuperação e colocar em risco o emprego. A cultura de alta performance, os perigos do perfeccionismo e da cultura da produtividade extrema. Vivemos em uma era que valoriza a produtividade acima de quase tudo. Fazer mais em menos tempo tornou-se um mantra em muitas empresas, e o sucesso frequentemente é medido pela quantidade de tarefas realizadas e pelo impacto imediato dos resultados. Esse ambiente gera uma pressão constante para alcançar e, muitas vezes, ultrapassar metas. Para muitos, especialmente os que já têm uma predisposição ao perfeccionismo, essa cultura pode ser um gatilho para a depressão. O perfeccionismo é um fator de risco significativo para a depressão, especialmente no local de trabalho. Pessoas perfeccionistas têm expectativas elevadas de si mesmas e muitas vezes acreditam que seu valor pessoal está intrinsecamente ligado ao seu desempenho. Qualquer erro ou falha, por menor que seja, é visto como uma catástrofe pessoal. Esse ciclo de autocrítica pode ser devastador, especialmente em ambientes de trabalho onde a pressão por resultados é constante. A cultura da alta performance também desencoraja pausas e autocuidado. Muitos funcionários sentem que precisam estar sempre ligados e disponíveis, o que resulta em jornadas de trabalho longas, falta de descanso adequado e uma desconexão da vida pessoal. Esse estilo de vida é insustentável a longo prazo e pode levar à exaustão mental e emocional. Um dos maiores desafios para quem enfrenta a depressão no local de trabalho é encontrar um equilíbrio entre as demandas profissionais e as necessidades pessoais. Isso pode envolver a reavaliação de prioridades, a adoção de práticas de autocuidado e, em alguns casos, a busca por ambientes de trabalho mais saudáveis e menos agressivos. Estratégias para equilibrar a vida profissional e pessoal. Encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é uma das maneiras mais eficazes de prevenir e lidar com a depressão relacionada ao trabalho. No entanto, na cultura atual de alta produtividade, esse equilíbrio muitas vezes parece inatingível. Para alcançar esse equilíbrio, é importante estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Isso pode incluir práticas como definir horários fixos para começar e terminar o trabalho, resistir à tentação de verificar e-mails fora do expediente e reservar tempo para atividades que proporcionem prazer e relaxamento. Outra estratégia é incorporar pausas regulares no dia de trabalho. Pausas curtas para respirar, caminhar ou simplesmente descansar a mente são essenciais para manter a produtividade e o bem-estar mental. Além disso, o autocuidado deve ser uma prioridade, com atenção ao sono adequado, alimentação saudável e exercício físico regular. Capítulo 7. Depressão e o mundo digital. A era digital trouxe transformações profundas em praticamente todos os aspectos da vida moderna, desde como nos comunicamos até como consumimos informações e entretenimentos.
Estamos mais conectados do que nunca, mas, paradoxalmente, também mais isolados. O mundo digital, com toda a sua conveniência e inovação, trouxe consigo um conjunto de desafios significativos para a saúde mental. A depressão, uma condição que já era amplamente prevalente, encontrou terreno fértil para se agravar nesse novo contexto. O ambiente digital molda nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A imersão constante em redes sociais, o fluxo interminável de informações e a pressão para estarmos sempre ligados criaram um terreno instável para o bem-estar mental. Neste capítulo, exploraremos os impactos do mundo digital sobre a depressão e discutiremos estratégias para usar a tecnologia de forma mais consciente, de modo a proteger nossa saúde emocional. O efeito das redes sociais, comparações, validação externa e a distorção da realidade. As redes sociais se tornaram parte integrante da vida moderna. Plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e Twitter nos oferecem um espaço para compartilhar momentos, interagir com amigos e até mesmo acompanhar notícias. Contudo, essas plataformas, que deveriam promover a conexão, têm sido cada vez mais associadas a sentimentos de ansiedade, isolamento e depressão. Uma das principais armadilhas das redes sociais é a comparação constante. As pessoas geralmente compartilham apenas os momentos mais felizes ou bem-sucedidos de suas vidas. Isso cria uma versão editada e muitas vezes idealizada da realidade, onde fracassos, inseguranças e momentos de vulnerabilidade são ocultados. Quem consome esse conteúdo começa a acreditar que a vida dos outros é perfeita e, em comparação, sente que sua própria vida é insuficiente ou inferior. Essa comparação constante pode alimentar sentimentos de inadequação e baixa autoestima, dois fatores que estão fortemente ligados à depressão. A busca por validação externa, através de curtidas, comentários e seguidores, reforça a ideia de que nosso valor pessoal está atrelado à aprovação dos outros. Esse ciclo de busca por aceitação pode se tornar viciante, aumentando a ansiedade social e os sentimentos de desesperança quando não recebemos a validação esperada. Além disso, as redes sociais tendem a distorcer a realidade de outras formas. O uso excessivo de filtros de beleza, edições de fotos e poses cuidadosamente planejadas cria padrões irreais de aparência e estilo de vida. Esse padrão de perfeição virtual pode gerar uma enorme pressão psicológica, especialmente para aqueles que já têm uma predisposição a problemas de autoimagem ou inseguranças. Overdose digital: como o tempo de tela afeta o cérebro e as emoções. O impacto do tempo de tela excessivo sobre o cérebro é uma área de pesquisa em rápida expansão, e os resultados são preocupantes. Passar horas seguidas em frente a telas, seja nas redes sociais, navegando na internet ou consumindo entretenimento digital, tem efeitos negativos tanto no corpo quanto na mente. O primeiro efeito perceptível é a sobrecarga de informações. O cérebro humano não foi projetado para processar a quantidade massiva de dados que somos expostos diariamente no mundo digital. Estamos constantemente bombardeados por notificações, vídeos curtos, manchetes sensacionalistas e uma infinidade de estímulos visuais e auditivos. Essa sobrecarga de informações pode criar uma sensação de confusão mental, ansiedade, eventualmente, levar a uma desconexão emocional. Estudos também mostram que o uso excessivo de dispositivos digitais, especialmente à noite, afeta a qualidade do sono. A luz azul emitida por smartphones, tablets e computadores interfere na produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. A privação de sono é um fator importante que contribui para o desenvolvimento e agravamento da depressão. Além disso, o consumo constante de conteúdos negativos ou sensacionalistas, como notícias trágicas ou crises globais, pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade, exacerbando os sintomas depressivos. Outro ponto preocupante é a maneira como o tempo de tela afeta a nossa capacidade de focar e sentir prazer nas atividades diárias. A rolagem constante de feeds, onde somos expostos a conteúdos variados e curtos, afeta negativamente nossa capacidade de atenção e nos deixa em busca de gratificação instantânea. Esse comportamento reforça o sistema de recompensa do cérebro, tornando mais difícil apreciar atividades que exigem esforço prolongado, como hobbies, exercícios físicos ou até mesmo interações sociais reais. Criando limites saudáveis, usar a tecnologia de forma intencional para proteger sua saúde mental.
Apesar dos desafios que o mundo digital apresenta, a tecnologia também pode ser uma ferramenta valiosa se usada de forma intencional e equilibrada. O primeiro passo para proteger sua saúde mental no ambiente digital é criar limites claros e estabelecer uma relação saudável com a tecnologia. Uma das estratégias mais eficazes é limitar o tempo de uso das redes sociais. Definir um horário específico para checar as plataformas e evitar o uso compulsivo é essencial. Além disso, desativar notificações pode reduzir a sensação de urgência em checar o telefone a cada novo alerta, permitindo que você tenha momentos de desconexão ao longo do dia. Outra abordagem é ser seletivo sobre o conteúdo que você consome. A qualidade das informações que ingerimos afeta diretamente nossa saúde mental. Siga contas e perfis que inspirem, eduquem e promovam positividade. Ao mesmo tempo, não tenha receio de deixar de seguir pessoas ou páginas que gerem sentimentos negativos, como inveja, ansiedade ou tristeza. Praticar o detox digital é uma forma poderosa de reconectar-se com a realidade fora das telas. Reservar momentos no dia, ou até mesmo dias inteiros, para desconectar-se da internet e dedicar-se a atividades offline pode ter um impacto positivo na saúde mental. Caminhadas ao ar livre, leitura de livros físicos, prática de hobbies manuais ou até mesmo passar tempo de qualidade com a família e amigos são ótimas maneiras de equilibrar o uso da tecnologia. O uso consciente da tecnologia também envolve estar ciente dos seus efeitos emocionais. Pergunte-se regularmente: como estou me sentindo após passar tempo online? Se a resposta for estresse, frustração ou tristeza, talvez seja necessário reavaliar seu comportamento digital. A autorreflexão é uma ferramenta poderosa para garantir que a tecnologia esteja servindo a seus interesses e não comprometendo seu bem-estar. Capítulo 8. Caminhando para fora da tempestade. O caminho para fora da tempestade da depressão pode ser longo e desafiador, mas é importante lembrar que há sempre esperança. Este último capítulo explora estratégias de longo prazo para manter o equilíbrio mental e emocional, além de abordar como podemos encontrar significado e propósito mesmo após enfrentar a depressão. Criando uma rotina de autocuidado, pequenos hábitos que fazem grandes diferenças. O autocuidado é uma ferramenta poderosa na luta contra a depressão. Criar uma rotina que priorize o bem-estar físico e emocional pode parecer uma tarefa simples, mas as pequenas ações diárias podem ter um impacto profundo. A primeira etapa é estabelecer uma rotina que incorpore hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, exercícios regulares e sono adequado. A prática de exercícios físicos, por exemplo, não só ajuda a melhorar a saúde física, mas também libera endorfinas, substâncias químicas do cérebro que promovem uma sensação de bem-estar. A meditação e a prática de mindfulness são igualmente eficazes, proporcionando um espaço para a reflexão e o relaxamento. A dedicação a hobbies e interesses pessoais é uma forma de se reconectar consigo mesmo, permitindo que a pessoa descubra novas paixões ou redescubra antigas. Além disso, é fundamental criar um ambiente acolhedor e seguro. O espaço onde vivemos pode influenciar nosso estado mental. Manter a casa limpa e organizada, investir em plantas ou elementos decorativos que trazem alegria pode contribuir para um ambiente que favorece o autocuidado. Por fim, uma rotina de autocuidado não deve ser vista como uma obrigação, mas sim como um ato de amor próprio. O simples fato de reservar um tempo para cuidar de si mesmo é um passo significativo para se afastar da tempestade da depressão. Resiliência emocional, desenvolvendo a capacidade de se adaptar e crescer através das dificuldades. A resiliência emocional é a capacidade de se recuperar de adversidades, de se adaptar e até mesmo de crescer a partir de experiências difíceis. Essa habilidade não é inata, mas pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Uma maneira eficaz de fortalecer a resiliência é cultivar uma mentalidade de crescimento. Ao invés de ver os desafios como obstáculos intransponíveis, é possível enxergá-los como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Praticar a autoaceitação também é essencial. A aceitação de nossos sentimentos, incluindo a dor e a tristeza, é um passo fundamental para a cura. Quando permitimos que essas emoções sejam parte de nossa experiência, podemos começar a trabalhar com elas, em vez de lutar contra elas. O suporte social desempenha um papel importante nesse processo. Manter conexões significativas com amigos e familiares pode proporcionar um espaço seguro para expressar emoções e buscar apoio.
Além disso, a prática de gratidão é uma ferramenta poderosa na construção da resiliência emocional. Ao focar nas coisas boas da vida, mesmo que sejam pequenas, podemos mudar nossa perspectiva e fortalecer nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. Manter um diário de gratidão, onde se anotam as coisas pelas quais somos gratos, pode ser uma prática transformadora. A importância do propósito: encontrar sentido na vida após a depressão. Encontrar um propósito na vida é um dos aspectos mais significativos do processo de recuperação da depressão. Ter um sentido de propósito pode ser um farol que guia nossas ações e decisões, fornecendo motivação e clareza em momentos de confusão. Este propósito pode se manifestar de várias formas, por meio do trabalho, do voluntariado, das relações pessoais ou até mesmo na busca por conhecimento e desenvolvimento pessoal. É fundamental que esse propósito seja autêntico e alinhado com nossos valores pessoais. Perguntar a si mesmo o que realmente importa e quais são as paixões que nos movem pode ajudar a moldar esse sentido de direção. A exploração de novas atividades ou a redescoberta de antigas paixões pode abrir portas para novos caminhos e significados. Outra forma de encontrar propósito é contribuir para a vida de outras pessoas. O voluntariado, por exemplo, pode proporcionar uma sensação de realização e conexão com a comunidade. Ajudar os outros muitas vezes nos ajuda a encontrar um novo significado e a perceber que, mesmo em momentos difíceis, podemos ser uma fonte de luz para alguém. Por fim, é importante lembrar que o propósito não é um destino fixo, mas uma jornada em constante evolução. O que traz significado à nossa vida pode mudar ao longo do tempo, e isso é completamente normal. Estar aberto às novas experiências e reflexões pode nos levar a descobertas profundas sobre nós mesmos e sobre o que realmente queremos. Conclusão: caminhar para fora da tempestade da depressão é um processo que exige tempo, paciência e autocompaixão. Ao adotar práticas de autocuidado, desenvolver resiliência emocional e buscar um propósito significativo, podemos encontrar nosso caminho para uma vida mais equilibrada e gratificante. A jornada pode ser longa, mas com cada passo, estamos nos aproximando da luz que brilha no fim da tempestade. Conclusão: enfrentar a depressão é um desafio profundo e, muitas vezes, avassalador. Essa condição não é simplesmente uma questão de sentir-se triste ou desmotivado, é uma luta intensa que afeta todos os aspectos da vida de uma pessoa. As ondas emocionais podem ser implacáveis, e muitas vezes parece que não há um fim à vista. No entanto, é crucial entender que, mesmo nas tempestades mais furiosas, é possível encontrar clareza e esperança. Com as ferramentas certas, apoio adequado e uma mentalidade resiliente, podemos traçar um caminho em direção à recuperação. Este livro não se apresenta como uma solução rápida, mas sim como um guia abrangente para ajudar aqueles que enfrentam a depressão moderna. A depressão é multifacetada, com raízes que podem se estender a fatores biológicos, psicológicos e sociais. Assim, a abordagem para lidar com ela deve ser igualmente multifacetada. Através de cada capítulo, exploramos diferentes estratégias e práticas que podem ser integradas à vida cotidiana para criar uma rede de suporte pessoal e emocional. A importância do conhecimento e da consciência. Um dos primeiros passos para enfrentar a depressão é a conscientização sobre a própria condição. Entender os sinais e sintomas da depressão é fundamental para reconhecê-la em si mesmo e nos outros. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, ele nos capacita a tomar decisões informadas e buscar a ajuda necessária. A educação sobre a saúde mental não apenas reduz o estigma, mas também promove um ambiente onde as pessoas se sentem mais confortáveis em falar sobre suas experiências. O valor do apoio. Outro elemento crítico na jornada de recuperação é o apoio social. A solidão pode intensificar os sentimentos de desespero e isolamento que muitas vezes acompanham a depressão. Por isso, buscar e cultivar relacionamentos saudáveis é essencial. Amigos, familiares e grupos de apoio podem proporcionar um espaço seguro para expressar emoções, compartilhar experiências e receber encorajamento. O simples ato de se conectar com os outros pode ajudar a suavizar a carga emocional e oferecer novas perspectivas sobre a vida. A mentalidade resiliente. Desenvolver uma mentalidade resiliente é um tema recorrente ao longo deste livro. A resiliência não significa ignorar a dor ou os desafios, em vez disso,
Envolve a capacidade de se adaptar, aprender e crescer através das dificuldades. A prática da autoaceitação, do autocuidado e da gratidão são formas eficazes de cultivar essa resiliência. Cada uma dessas práticas nos ajuda a construir uma base sólida sobre a qual podemos nos apoiar durante os momentos difíceis. Ferramentas para o cotidiano. As estratégias e ferramentas discutidas ao longo do livro, desde a criação de rotinas de autocuidado até o estabelecimento de propósitos significativos, são caminhos que podem ser explorados e adaptados a cada individualidade. O que funciona para uma pessoa pode não ser igualmente eficaz para outra, e isso é completamente normal. A chave é experimentar diferentes abordagens e encontrar aquelas que ressoam mais profundamente. A prática de mindfulness e meditação, a prática regular de exercícios, a criação de um ambiente acolhedor e a busca por atividades significativas são apenas algumas das maneiras que as pessoas podem se reconectar consigo mesmas e redescobrir a alegria de viver. O compromisso contínuo com essas práticas pode levar a uma transformação gradual, mas significativa. A jornada continua. É importante ressaltar que a recuperação da depressão é uma jornada, não um destino. Haverá dias bons e ruins, e isso faz parte do processo. Reconhecer que a luta pode persistir ao longo da vida pode ser desanimador, mas também é uma realidade que nos ensina a ser gentis conosco mesmos. O fato de estarmos dispostos a continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece íngreme, já é uma vitória em si. Um chamado à ação. Por fim, deixe um chamado à ação para aqueles que estão enfrentando a depressão. Não hesite em buscar ajuda profissional se necessário. Os terapeutas, psiquiatras e outros profissionais de saúde mental estão disponíveis para oferecer suporte e orientação. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa luta, há uma comunidade disposta a ajudar. À medida que encerramos este livro, lembre-se de que cada pequeno passo que você dá em direção à cura é um sinal de força e coragem. O caminho pode ser longo, mas cada esforço conta. A luz pode parecer distante, mas a tempestade não dura para sempre. Caminhe com fé e esperança, há um futuro mais claro e brilhante à sua espera. Chegando ao fim, o canal Saber Mais agradece e entre no canal para ver mais áudios livros, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.